Só o Senhor é Deus. Amém? A visão, das abominações de Jerusalém é tido aqui em Ezequiel 8. O profeta é levado acima da terra e abaixo do céu. Ele fica descrito que ele fica entre a terra e o céu. E o Senhor mostra todos os tipos de abominações e culto a ídolos feito pelo povo de Israel, principalmente pelos seus anciões. Ezequiel 8,3 descreve assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Então, o ciúme, a gente sabe que sentimento é esse, mas é um sentimento um sentimento não de posse, mas de amor por algo que está indo ao encontro de outro, buscando outras, como se estivesse buscando outro amor, como se estivesse trocando, substituindo Deus. Então, Deus tem esse sentimento que é muito interessante, descrito aqui, e se torna uma abominação. E depois nós vemos os castigos de Jerusalém, Ezequiel 9, o Senhor marca os que não estavam de acordo com as abominações, para que não sofressem os castigos que os outros sofreriam, que seria dado ordem para ser aniquilado o restante do povo por suas abominações, inclusive os anciões. Ezequiel 9, de 4 a 6, narra aqui, e ele disse: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeceis, matai a velhos, a moços e as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo seu santuário. Então, nós vemos aqui que só foram poupados aqueles que tinham sinal. E porque esses não se compraziam com as abominações cometidas ali. Nós temos a visão das brasas de fogo em Ezequiel 10, de 1 a 8. Nós temos aqui: olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou aos homens vestidos de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche a mão de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Ele entrou na minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou o homem, a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem e os átrios da resplandência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, com a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Tendo o Senhor dado ordem a um homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas. Dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu o querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e pôs na mão dos homens que estavam vestidos de linho, o qual tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então nós vemos aqui a passagem da visão da brasa de fogo, e temos também a visão das 4 rodas,
que algumas pessoas que estudam alienígenas, aliens, até usam, né, como argumento para falar, né, dos extraterrestres e tal, mas aqui a gente vê que são seres celestiais, né? Então nós temos a visão das 4 rodas, Ezequiel 10, de 9 a 17, e já relatadas, né, essas visões no estudo anterior, no vídeo 192, de Ezequiel, por exemplo, 1, de 15 ao 25, nós já relatamos nessa visão das rodas. A glória de Deus que abandona o trono também, Ezequiel 10, de 18 a 20. Isso é interessante ler, que diz que então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram na terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins, né? Então, eram seres celestiais. O juiz de Deus contra os chefes dos povos, em Ezequiel 11, de 1 a 6, nós vemos que vem, né, o juiz de Deus contra os chefes dos povos, aqueles que eram destinados para levar o povo, né, para não desvencilhar, e eles acabaram não conseguindo êxito, né? Diz aqui, então o Espírito me levantou e me levou à porta do oriente da casa do Senhor, a qual olhava para o oriente, à entrada da porta. Estavam 25 homens no meio deles. Via Jaazanias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaia, príncipe do povo, e disse-me, filho do homem, não eu, são estes os homens que maquinam, vilezam e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem, não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre o meu espírito o Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os ossos mortos nessa cidade, e deles encheste a sua terra. Então, até nos dias de hoje, né, nós vemos que tem pessoas, né, que são levantados para admoestar o povo, porém, eles falam, né, palavras brandas e doces, porém, que não são verdadeiras, e levam o povo ao engano, né? E nós temos a promessa de restauração de Israel, em Ezequiel 11, de 14 a 25, que também nós já estudamos, né, antes, onde o Senhor promete restaurar Jerusalém após o exílio, né? Nós já estudamos, nós já vimos isso aí, principalmente em Jeremias, né? O profeta Jeremias, como aqui o profeta Ezequiel fala sobre. Essa é uma coisa que é interessante, que faz com que a Bíblia, ao invés de se contradizer, não, ela confirma, né? Um livro confirma, e um profeta de época diferente também confirma, né, a veracidade da profecia, né, e de coisas que já aconteceram, inclusive historicamente falando. E nós já estudamos isso aí, como também os profetas, né, que descrevem o cativeiro em Ezequiel 12, como vimos também nos estudos anteriores, nos vídeos 190, 192, né, a descrição e outros livros, né, o profeta descrevendo como que seria o cativeiro, né, e a visão, né, do povo no cativeiro. É interessante falar que esse cativeiro o Senhor permitiu, o Senhor levantou a ira dele contra o povo, né, e permitiu para que eles fossem novamente admoestados, né, como no deserto, né, como no Êxodo, para que viesse a novamente restaurar, né, a comunhão, ou pelo menos a devoção, né, ao Senhor, porque uma coisa é ter o Senhor como Deus, temer o Senhor, e outra coisa é ter intimidade com Ele. E aqui nós vemos que só os profetas tinham, né, tamanha intimidade
com o Senhor a ponto de trazer, né, a palavra dele ao admoestar o povo. Porém, o povo, né, não dá ouvido. Como nos dias de hoje, né, isso também se repete, né, uma repetição, um loop, né, um ciclo de repetição compulsiva. Então nós vemos que o desígnio do coração do homem, né, é mau, e o seu consciente, o seu subconsciente, né, maquinam, né, uma natureza que sempre quer satisfazer, né, as suas vontades e não pensar no que o Senhor tem, né, para sua vida. Em Ezequiel 13, né, nós vemos profecia, inclusive, contra os falsos profetas e as falsas profetisas, né, também já descritas, né, por estudos no livro de Jeremias, principalmente Jeremias capítulos 6 e 8, em vídeos anteriores também, onde nós vemos que pessoas que são levantadas como profetas são poucos na história, né? E nós temos aqui um livro de Ezequias, tivemos de Jeremias, né? Como também Isaías, Samuel, e tem os falsos, né? Como na época de Jezabel, os 450, né? Que Elias também e Eliseu, que foram pessoas também que tiveram intimidade com Deus, e porém tinha 450 falsos. E aqui vem a demonstração contra os falsos profetas e as falsas profetizam, que falam de paz quando não há, né? E pregam e passam, né, mensagens doces, adocicadas, né? E que são bom de se ouvir, porém não é verdade. Assim nós finalizamos essa parte, né, do livro de Ezequiel. Que o Senhor sempre seja, né, nosso Deus, que nós o temamos verdadeiramente, porque só Ele tem as palavras, né, verdadeiras, e só Ele, só Deus é bom e quer o melhor para nós. Por isso, né, o ciúme dele, quanto o povo se voltou para outros deuses, até porque sabia-se, né, ele que isso seria a sua perdição. É como você vê um filho, né, indo para um calabouço e você, com todo amor, sabendo que não vai poder fazer nada, porque ele, né, no seu coração, decidiu isso com seu livre arbítrio. Amém?